Agradeço a exposição do senhor Rubens Sardenberg e, de imediato, passo a palavra ao senhor Francisco Honório Alves, representando aqui a Confederação Nacional dos Dirigentes Logísticos. Muito boa tarde a todos. Meus cumprimentos ao deputado João Fernando Coutinho, a quem eu parabenizo pela iniciativa. Cumprimento o doutor Sardenberg, representante aí da FEBRABAN, e cumprimento aqui o doutor Marcelo Nunes, representante do CAD, e demais parlamentares convidados. Eu estou aqui porque sou lojista, varejista há 25 anos e tenho um enorme prazer de conhecer todas as fases do varejo brasileiro, desde menino de rua, feirante, até empresário com varejo alimentar no meu estado, no Ceará, com 1.600 colaboradores, 11 pontos de venda, e ser a melhor empresa para se trabalhar no nosso estado. E, assim, estou como presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Logísticos, que tem 60 anos, está na categoria de entidades de livre adesão no Brasil, que todos os senhores conhecem, e que nós gerenciamos o nosso banco, o nosso birô, que é o SPC Brasil. A nossa confederação ela é composta por 1.100.000 lojistas, 450.000 empresas. Dessas 450.000 empresas, senhor presidente, nós somos 97% na matriz do Simples Nacional. Por isso, é o bastante para que nós possamos entender que é esse setor do varejo brasileiro que muda a matriz socioeconômica do Brasil. E, para além disso, nós geramos 4,5 milhões de empregos se nós não quisermos estender essa equação para o NEX, que é algo mais moderno, mais contemporâneo, que é a junção de 7 entidades que compõem o varejo nacional, que é a Associação Nacional de Supermercados, de Material de Construção, Bares e Restaurantes, Lojistas de Shopping, a Associação das Associações Comercial e a nossa confederação, que aí nós passaríamos por uma equação de 15% do PIB, 10,6 milhões de empregos no Brasil. Apenas para que os senhores tenham essa dimensão. Eu achei muito importante a exposição do doutor Sardenberg, porque nós convergimos em alguns pontos e nos distanciamos razoavelmente em outros. Ora, eu falarei simples como sou, mas tentarei fazer com que as senhoras e os senhores compreendam a essência e a importância da nossa exposição para o Brasil. O mercado de birô de crédito basicamente presta um serviço de informação de inadimplência ou adimplência. É isso. A um sujeito, seja ele pessoa física ou jurídica. É só isso. Para fazer essa prestação de serviço, os birôs reúnem informações de 4 principais fontes, que são elas as instituições financeiras, portanto, os bancos, que são as fontes mais relevantes, observem essa nuance. Prestadoras de serviços, como as telefonias, que é o segundo ponto de captação de informação, que são as chamadas utilities, por exemplo, as tele. Nós também colhemos informação dos varejistas e dos cartórios. Portanto, são essas 4 fontes. Muito bem. O Banco do Brasil, o Bradesco, Santander, a Caixa Econômica e o Itaú juntaram-se nessa iniciativa para criar esse novo birô de crédito, que denomina inicialmente como gestora de inteligência de crédito. E aqui eu consigo criar uma interrogação com o doutor Sardenberg, porque com o advento dos dias de hoje, o mundo contemporâneo não nos remete mais, a partir do advento da tecnologia das informações, se elas permeiam pelos mesmos caminhos, não há uma melhor do que a outra. Elas estão dentro do mesmo diapasão. E essas 5 entidades financeiras,
eles detêm aproximadamente 80% da concentração do mercado bancário no Brasil. 100% do cartão de crédito. Muito bem, deputado. As instituições financeiras são não apenas as grandes fontes de informação, mas os principais, prestem atenção, e maiores consumidores dos serviços de birô de crédito. Ou seja, é uma situação dicotômica que, em determinado momento, ela nos traz a reflexão. Com os 5 principais bancos, 80% desse mercado, detendo um único serviço de birô de crédito, essas instituições financeiras têm, evidentemente, têm estímulo para restringir o acesso às informações de seus clientes para outros birôs, logicamente, criando uma barreira artificial à competição aos demais birôs de crédito existentes no mercado, tais como o SPC, Serasa e Boa Vista. E quando os registros brasileiros de consumidores não reclamam a assistência desses birôs, ou seja, não abre espaço para mais demandas. Um segundo efeito direto da criação da JIC, além da potencial restrição às prestações de serviço de outros birôs, seria as dificuldades na oferta de informações essenciais para que as outras instituições financeiras, que não são controladas, que não são os 5, possam oferecer crédito ao público, seja ela pessoa física ou jurídica, dificultando o crescimento dos bancos menores ou a entrada de novos players nesse mercado. A partir da criação da JIC, a coisa ficaria como que numa outra matriz. Há, portanto, um impacto direto no segmento financeiro de oferta de crédito ao grande público, não tenho dúvida disso. As barreiras que podem ser artificialmente criadas pelo banco de dados, pelo birô de crédito JIC, podem gerar uma restrição ou um encarecimento na oferta de crédito, o que pode afetar o varejo de 2 formas. Primeira, desestimulando ao consumo, uma vez que as pessoas físicas teriam restringidos acesso a crédito. Segundo, encarecimento, restrições no acesso a crédito primordial para o varejo manter ou expandir suas operações. Assim, entendemos que a aprovação da operação do JIC ou a aprovação com pequenas restrições acordadas com o CAD geram 2 concentrações muito preocupantes em 2 mercados distintos, embora altamente complementares e dependentes. O mercado de concessão de crédito, já dominado por esses 5 bancos, e agora o mercado de birô de crédito. Essa concentração pode trazer reflexos nefastos para o desenvolvimento da economia brasileira. Respeito à posição do doutor Marcelo, conselheiro do CAD, que certamente, com muito zelo, no momento, não avaliou a dimensão desta decisão, considerando que esse é um assunto pouco dominado ainda pelos brasileiros. Mas tem algo que nos preocupa mais ainda, que é a conexão com as práticas no mercado de meio de pagamento. O mercado de meio de pagamento já vive uma série de restrições impostas por esses 5 bancos para a competição nesse segmento, gerando aumento de custo operacional para o varejo e restrição no acesso a crédito. As práticas desses mesmos bancos passam pela existência de bandeiras exclusivas. Por exemplo, o Itaú, somente a bandeira hiper, exclusiva. O Banco do Brasil e o Bradesco se lastreiam em recebíveis da Elo e o Bradesco também com a Amex. Vejam bem, senhores deputados, parlamentares, senhor presidente, esses mesmos bancos dominantes são autores da convenção denominada Sistema de Controle de Garantia. São eles. Essa convenção aplica travas abusivas sobre os recebíveis de cartões de crédito, impedindo que tais recebíveis, excedente do valor destinado à garantia ofertada ao primeiro banco, sejam ofertados pelos varejistas como garantia para as operações financeiras de crédito
ou bancos. Por exemplo, nas minhas lojas, eu entrego o meu recebível a um determinado agente desse, 5 milhões, quando a minha necessidade de garantia, deputado, é somente 2 milhões. E os outros 3 ele não libera para outro. Isso, consequentemente, traz uma perversão dentro do sistema de crédito brasileiro, cujo país precisa de ampliar seus créditos para se desenvolver. E aí eu concluo lhes dizendo o seguinte: a união das condutas coordenadas dos 5 maiores bancos do país, tanto no segmento de birô de crédito como no mercado de concessão de crédito, atentem para essa ligação, como também no mercado de meios de pagamento, sugerem um abuso de poder de dominâncias dessas instituições financeiras, permitindo a criação de barreiras artificiais para a competição no mercado de crédito, sugerindo também risco de verdadeira concentração na política monetária nacional. O Brasil é pouco bancarizado e o senhor é deputado no Nordeste brasileiro e sabe como é que nós estamos vivenciando a situação econômica de lá. Com efeito, aumenta a dependência da economia a esses bancos e cria-se uma tendência natural de encarecimento no acesso ao crédito por falta de competição. Não ficará mais barato o crédito a partir da exposição que o colega, o doutor Sardenberg, colocou. Obviamente, o tempo não dá, mas nós iremos acostar materiais suficientes para mostrar. Se faz necessário, aqui já concluindo, mencionar o voto contrário da conselheira do CAD, a doutora Cristiane Alckmin Junqueira, que demonstra que não houve unanimidade no entendimento dentro do próprio CAD, que mesmo havendo levantado questões extremamente importantes em seu voto, para equilibrar a atuação de mercado, não foram observadas de acordo com o final que aprovou a operação do banco, do Birô JIC, dos bancos. Portanto, além de me sentir contribuidor, enquanto cidadão brasileiro, para uma grande reflexão sobre o assunto, agradeço a Deus, aqui está, e peço que nós possamos observar que, num momento, o Brasil busca e precisa de retomada do crescimento da economia. Parece ser um amplo retrocesso permitir que a economia nacional, em especial o varejo, repito, setor que produz e muda a matriz socioeconômica, aonde nasce o menor comunidade, nasce um centro de varejo. Um retrocesso, permitir que a economia nacional, em especial o varejo, aumente a dependência desses 5 grandes bancos sobre sérios riscos de ter restringido ou encarecido o acesso ao capital. Eu lhes falo, com a alma, com quem vendeu como feirante e chegou aonde está, e que está prestando um serviço à nação por estar à frente de uma entidade de livre adesão, que é a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, e que tem, dentro do seu sistema, as federações nos estados, as câmaras em cerca de 2.000 municípios brasileiros. A exemplo do que tem hoje o outro banco, Serasa, e também o Boa Vista. Eu agradeço imensamente a oportunidade e saio convicto de que nós teremos oportunidade de fazer uma reflexão, respeitando, lógico, com muita serenidade, as decisões do CAD, porque eu o respeito como entidade. Muito obrigado. Muito elucidativa as palavras do senhor Francisco Honório, representando aqui os dirigentes lojistas, e na sequência vamos ouvir agora o representante